Olá, eu sou o professor Leonardo, eu ministro a disciplina de Terapia Ocupacional em Saúde da Mulher e hoje nós vamos ter um revisional do desempenho ocupacional, que é o sistema de referência que a gente utiliza nessa disciplina, né, do Campus Realengo, e nós estamos disponibilizando esse material que foi realizado ao longo, né, das atividades iniciais, das semanas introdutórias do semestre letivo, antes da pandemia, né, da Covid-19, e aí nós estamos resumindo todo o arcabouço teórico para facilitar o acesso aí para o aluno na participação das novas atividades propostas do formato de APNPs, né? Atividades pedagógicas não presenciais. Então, o título da aula ficou como Desempenho Ocupacional, a estrutura de referência para a saúde das mulheres, os papéis ocupacionais, cotidiano e perspectivas de cuidados, né? Todos esses temas são temas horizontais que nós vamos desenvolvendo em outras aulas que não esta, né? E vamos sempre considerar aí o desempenho ocupacional como a orientação teórica e metodológica para abordar os problemas, as complexidades dessas mulheres no tocante ao seu desempenho ocupacional. Para a gente introduzir o tema, né, a gente vai destacar então três características marcantes aí deste sistema de referência, né? A primeira delas, né, seria essa dimensão da satisfação, né? Então, há uma tendência de que todos os indivíduos, e quando a gente estiver apresentando aqui não necessariamente só para as mulheres, né? Então todos os indivíduos, as pessoas, né? Elas se esforçam para alcançar os seus sentimentos de satisfação, né? Um primeiro conceito aí que o modelo vai estar trazendo muito forte, vai manter ao longo de todo o seu desenvolvimento aí do pensamento, é de que a satisfação diz da concreção dos objetivos traçados, né? Então, quais os objetivos que aquele indivíduo define como importantes, relevantes, necessários na sua realização pessoal. Então, todos os esforços, né, eles vão ser para sustentar esses sentimentos de satisfação, de realização pessoal, né? Estou simplificando, mais à frente a gente vai poder destrinchar um pouco mais essa satisfação no tocante à realização pessoal, mas em linhas gerais ela é sempre a concreção dos objetivos. Os objetivos se tornam realizáveis, né? Realizados, né? Outra característica marcante aí do modelo, né, do desempenho ocupacional seria considerar que todos os seres, né, todos os indivíduos, eles têm uma característica inerente que é a responsabilidade pela própria vida, né? Então, o entendimento de que a pessoa ela é dotada de capacidades, né, para gerir a si mesmo, né, para se envolver, para participar, para buscar, né? E essas capacidades de realizações geralmente são aquilo que a gente chamaria de independência, né? Ao lado dessa tomada de decisão, dessa capacidade de gerenciamento, de escolhas, que seria aí a autonomia, né? Então, estar responsável pela própria vida seria uma característica que todos nós vamos nos reconhecer no exercício aí das nossas atividades, o envolvimento com as nossas ocupações e esse chamamento, né, para realizar a própria vida é um sentimento aí inerente, né, à condição humana dentro das ocupações, né? Outra característica, né, seria no desenvolvimento de competências para realizar, atingir, promover essa satisfação pessoal, né? Então, a gente vai ter oportunidade de conversar dos níveis desse desenvolvimento de competências, dos níveis mais basais, né, dos níveis, às vezes, qualificados, inclusive como
características assim inatas, né, do indivíduo, as habilidades, vamos simplificar dessa forma, até o desenvolvimento máximo, né, das suas capacidades, que vai conferir aí essa dimensão de competência, né? Então, um indivíduo no exercício do seu trabalho ou nas ocupações que eles sejam significativas nos diversos contextos, como lazer, né, ou da vida sociocomunitária, né, nos diversos ambientes que ele frequente, né, ele desenvolve níveis de competência. E esses níveis de competência, para nós aqui dentro desse modelo, sempre serão pessoais. Então, quais as competências que aquele indivíduo atingiu, mantém, precisa recuperar para que isso se relacione com a sua satisfação pessoal, né? Então, a satisfação pessoal aí, muito ligada com os objetivos, e para nós, os terapeutas ocupacionais, são objetivos diários, objetivos com relação ao cotidiano. Então, que competência é requerida nessa realização de todas as atividades, né? E aí a relação também muito estreita com a independência, pensando como capacidade de execução, e a autonomia, pensando como a capacidade de gestão, né, de escolha. E para nós, já que todo modelo está destacando aí, pensarmos assim na pessoa, no indivíduo, né? Então vamos admitir uma variabilidade, né? E essa variabilidade vai nos ajudar a sempre reconhecer que um indivíduo, portanto, é diferente de outro, ainda que participem de grupos comuns, né, de se insiram em contextos sociocomunitários, do trabalho, da vida religiosa, da dimensão afetiva, sexual, próximos, assim, semelhantes, mas reconhecendo essa variabilidade incomparável de um indivíduo com o outro, né? Então, a partir disso, sempre, né, qualquer uma das atividades, qualquer uma das ocupações aqui, no nosso sistema de referência, vai colocar o reconhecimento do meio e de qual contexto que se insere aquela unidade da ocupação, né? E aí a gente coloca uma gradação que seria do nível mais basal, do nível mais simples, para o nível mais avançado, né? E aí a gente vai destacando características entre elas que nos ajudem a acompanhar essa proposta de variabilidade, né? As habilidades são todos os arcabouços, né, todos os recursos que os indivíduos dispõem dentro de uma fisiologia típica, né, dentro de uma condição de, de comum dentro da espécie, das qualidades humanas, né? Então, assim, as nossas habilidades sensoriais, motoras, né, cognitivas, elas elas residiriam aí nessa unidade, né? Então, habilidade, por exemplo, para respirar, né? Habilidade, por exemplo, para enxergar, habilidade, por exemplo, para vir a desenvolver os movimentos que vão sustentar a marcha, né? Então, a gente pode citar aí o nível do próprio organismo, o nível mais fisiológico, né? Avançando um pouco, a gente já tem um desenvolvimento dessas habilidades mais relacionados com as funções que os sistemas poderiam desenvolver, né? Então, a gente vai reconhecendo que a habilidade visual do nenê recém-nascido, por exemplo, ela consiste basicamente em capturar os estímulos e fazer alguma organização para cores, né? E alguma organização da discriminação figura-fundo, mas ainda não é capaz, por exemplo, de definir um rosto, ainda que se perceba um movimento, né? Então a gente está vendo que as funções elas vão trazendo um desenvolvimento dessas habilidades, mas ainda é um nível para se maturar até chegar, por exemplo, na capacidade de reconhecimento visual
dos rostos, por exemplo, da mãe, que vai se dar em torno dos 6 meses, né? Então, a gente está vendo, de novo, essa gradação do menos complexo ao mais, né? Passando por níveis que vão se ajustando. Nós temos, por exemplo, a habilidade, né, do movimento, né, vamos falar assim, mas a gente vai tendo funções diferenciadas se você analisar, por exemplo, a mão, né, função talvez de preensão, né, ou funções de sustentação se você considerar os pés. Né? Mas ainda não temos as capacidades que poderiam ser relacionadas com algum ofício, né? A capacidade do uso, por exemplo, da tesoura, né? A capacidade, por exemplo, do posicionamento do pé em equilíbrio numa dada dança, né? Então, a gente vai vendo que as funções, elas resolvem um problema dos sistemas, né? Elas atribuem especificidade aí a essa maturação, né, das condições inatas e vão se aprimorando, né? E aí, a gente já consegue, nessas 3 últimas aqui que eu estou destacando, um pouco mais de relação com as ocupações, né? Pensando que o desempenho ocupacional vai nos ajudar a pensar, tanto avaliar quanto traçar objetivos, planejar toda a meta da intervenção, né? As metas da intervenção, e estimar quais resultados, né, são, portanto, esperados naquela nossa intervenção, além de reimplementar, né, reavaliar todo o sistema. Mas as atividades, elas aqui para nós, vão ser sempre consideradas as menores unidades da ocupação humana, né? São as atividades que elas têm sempre uma qualificação específica aí do uso do tempo, do espaço, com um propósito, né? Então, as atividades, elas podem assumir uma frequência diária, né? Elas podem assumir um contexto comunitário, social, elas podem ter um objetivo, né, laboral, né? Elas podem se qualificar por interesses vocacionais, artísticos, né? Então, a gente vai tendo uma infinidade de unidades de ocupação humana, sendo que a atividade é a menor dessas ocupações, né? Então, geralmente, nas atividades, nós vamos reconhecer uma realização dotada de início, meio e fim, e que se torna possível, né, de ser reaplicável, analisável, né, de ser verificável de um indivíduo para o outro, num uso específico de tempo e um dado espaço, né? As tarefas, e isso é importante a gente destacar, porque a gente sempre vai encontrar referências diferentes, né? Aqui no modelo, para nós, as tarefas já seriam um avanço na relação com as atividades. Seria, então, o uso, né, intencional, objetivo, consciente da necessidade de aplicação de uma atividade, né? Então, as tarefas cumprem exigências, né? Elas permitem com que as atividades sejam aplicadas para atingir um dado propósito, para gerenciar a ocupação de modo a permitir a realização de objetivos. No entanto, é possível também encontrar na literatura, né, qualificações das tarefas como menores unidades dentro das atividades. Então, as atividades complexas, vamos falar assim, e as tarefas, uma decomposição. Mas, para fins didáticos, nós vamos considerar essa mesma linha de hierarquia já combinada, entendendo que as tarefas, elas são mais complexas que as atividades, porque elas atribuem um sentido de objetivo a ser cumprido, tá certo? E as capacidades, pensando aqui como a variabilidade máxima desse desenvolvimento, né, seria um grau mais desenvolvido, né, em que as habilidades agora já estão apuradas e nós temos uma plena capacidade aí de resposta do indivíduo na resolução de tudo com que ele se envolve, né? Então, as capacidades, elas geralmente dão uma característica, né, para
aquilo que o indivíduo precisa realizar, né? Seja a capacidade, por exemplo, para realizar todo um processo de atividade doméstica ou do trabalho, e aí se analisa sempre aquela capacidade de todas as atividades que ele gerencia para aquela realização. Então, se você pega, por exemplo, uma atividade tão rotineira como o ato de cozinhar, né, a gente consegue reconhecer esse nível máximo da capacidade, né? Vai ter atividade, por exemplo, de cortar os insumos, os alimentos ali daquela refeição, de planejar o tempo, né? De calcular as quantidades, de organizar as etapas, início, meio e fim. Então, a capacidade para prover a sua própria comida ou de outrem, né, ela é uma maturação aí dessas todas as outras características anteriores que conferiram aí variabilidade aos meios e contextos de um indivíduo, né? Em linhas gerais, mais simples, sempre reconhecer que as habilidades são inatas e as capacidades são maturadas, são aquelas que permitem reconhecer o nível de desenvolvimento de um dado indivíduo. E aí, considerando o contexto dessas ocupações, né, já que o contexto ele qualifica para nós a grande dimensão aí da variabilidade, né, a gente poderia trazer muitos outros contextos, mas os mais básicos eu prefiro ainda indicar estes, né? Hoje em dia já somos capazes até de indicar o contexto da própria virtualidade como algo extremamente relevante dentro das ocupações. Mas para uma classificação clássica, né, podemos retomar esses quatro. Então, o contexto físico, né, o meio material onde ocorrem as atividades, né, o contexto pessoal, então todas as dimensões, as características, as peculiaridades de um indivíduo que faz com que ele realize aquela atividade, aquelas ocupações, né, o contexto social, né, a dimensão que ele compartilha ali com outros indivíduos, né, principalmente no uso dos espaços, né, no encontro com outros seres, nessa relação de trocas, de interdependência, e o contexto cultural, que aqui para nós vai ser o sistema de valores, né? Todos aqueles aspectos que o indivíduo tem de entendimento, de valorização, de reforço das suas pertenças, né, do seu sentido aí da vida com os outros, numa dimensão de qualidades assim que o permite ser reconhecido dentro ou não daquele meio social, né? Muito próximo o contexto social do cultural, mas o contexto social aí para nós ele é da coletividade, do partilhamento, e o contexto cultural seriam dos valores, todo o entendimento de atribuição de sentidos e de modos pelos quais essa participação do indivíduo se dá dentro do grupo, né? Reunindo todos esses, então a gente conseguiu admitir que qualquer atividade, ela pode, ou ocupação, né, ou tarefa, ela pode assumir uma variação, tanto física, pessoal, social e cultural, né? E elas todas vão decodificar, vão promover o nosso entendimento de função ocupacional, que seria exatamente, né, aquela capacidade máxima apurada de um indivíduo de, né, manter, né, a sua participação, realizar as exigências da sua participação, portanto, com independência, né, ainda que ele faça uso de dispositivos de ajuda, de supervisão de cuidadores, de orientação ou de qualquer outro recurso assistivo, não importa, tá? Isso também é um nível de independência. Ou, né, a autonomia no sentido da gestão, das escolhas, dos processos pelos quais ele vai se tornando sempre mais autônomo. E todos esses contextos vão interferir de modo à expressão dessa função ocupacional como algo que caracteriza inerente aos indivíduos na sua participação social.
né? E aí, só para ajudar, tem um raciocínio condicional, né, que eu gosto muito de citar nesse momento para ajudar aqui na síntese, né, o que é o reconhecimento da diversidade, como a gente já falou, da variabilidade, né, de tudo que envolve aí os indivíduos. E aí, me permitam ler, né, que seria justamente qualificar o paciente como esse ser composto de características múltiplas, né, e preferências que lhe são peculiares, que antecederam, inclusive, esse adoecimento, né, que não vão ser definidas só pelas deficiências que por acaso ele veio adquirir, né? Nem tampouco as limitações nas atividades que essa condição atual possa vir a desafiar, né? E ela faz sempre, então, a gente buscar reconhecer que potencialidades esse indivíduo pode vir a desenvolver, né? Pode vir a recuperar no sentido estrito senso da palavra reabilitação, né? Ou possa vir se promover no sentido aí de uma superação, de uma transformação, de uma nova reorganização aí da sua função ocupacional. Então, o raciocínio condicional sempre vai permitir aqui para nós, né, os terapeutas ocupacionais, a capacidade de reconhecimento da complexidade, né, do desempenho ocupacional de um indivíduo para o outro, ainda que nós consigamos qualificar desempenho ocupacional mais ou menos como uma medida, de avaliação que nós profissionais vamos traçar no cotidiano dos indivíduos. Bom, então para a gente apresentar o modelo ocupacional funcional, vou até citar essa sigla aí, o MOF, pode ser que eu use ao longo da apresentação. Nós vamos destacar algumas características, né, para tentar sintetizar aqui para a turma, né? E essas características, ainda que estão parecendo listadas aqui na nossa apresentação, elas podem ser consideradas como cíclicas, como uma ordenação aí da complexidade que vai caracterizar esse modelo ocupacional funcional, tanto para entendimento, né, estabelecimento conceitual aí para nós, quanto a aplicação metodológica, vamos estar dizendo assim, né? A primeira linha, a gente coloca dois itens, né, que seria autoeficácia e autoestima. Sendo a autoestima um conceito bastante difundido, né, em que, sintetizando, né, vai sempre dizer de uma atribuição, né, afetiva aí dos sentimentos, vamos dizer assim, que a pessoa se qualifica, né, de autoestima às vezes positiva, né, de uma autovaloração positiva, né, ou um sentimento negativo, né, de desvalorização com relação a si mesmo, né? São processos de subjetivação, são processos psicoafetivos extremamente importantes. Mas aqui no modelo, nós vamos traçar como meta a dimensão da autoeficácia, né? Que seria basicamente, né, o reconhecimento de quais níveis eu atinjo na resolução do meu envolvimento com as ocupações. Então, eu traço metas, eu tenho objetivos, né? E à medida que eu os atinjo, eu tenho um nível de autoeficácia comparado comigo mesmo, né? Então, como eu fazia, pode ser que eu elegi uma necessidade de mudança e essa mudança ela me informa, ela me alimenta de uma capacidade que eu possa reconhecer o tempo todo pela experimentação de novos resultados. Então, é traçado aqui no nosso modelo a busca pela autoeficácia, esse sentimento de organização, de promoção dos resultados que o nosso indivíduo em recuperação possa se beneficiar. Naturalmente, ele tem a oportunidade de sempre se autorregular com autoestima positiva ou negativa, mas não necessariamente uma autoeficácia no sentido de ela contribuir, de ela facilitar aquela realização daquela ocupação, possa ser entendida
por aquele indivíduo como uma autoestima positiva, né? Ele pode já reconhecer essa capacidade que está sendo recuperada, maturada, mas ainda ter a queixa de uma identificação, de uma necessidade de ter aquele corpo anterior, por exemplo, à lesão, né? E entender ainda, durante essa etapa do tratamento, que ele não atribui uma valoração pessoal a si mesmo, portanto, ainda que com uma alta eficácia atingida, ele ainda manifeste uma autoestima negativa, por exemplo, né? O próximo tópico seria da satisfação com os papéis da vida, e esse digamos, uma engrenagem dentro do modelo em que todas as etapas, os objetivos assumidos como necessários de serem realizados, eles vão tendo características de modo a facilitar, a promover essa satisfação. A primeira delas aí seria a automanutenção, então seria basicamente a rotina, o estabelecimento, né, desse ritmo em que os papéis são conduzidos, são desenvolvidos. Então, se vai se ordenando ao longo da vida diária, ao longo do envolvimento com aquela ocupação, e esse indivíduo vai mantendo gerencialmente todos esses aspectos, é possível que ele reconheça que o envolvimento ordene ali a sua ocupação em termos do cotidiano. Então, seria uma característica de automanter toda a realização aí dessas atividades, das ocupações. O progresso pessoal seria sempre uma reatribuição, uma reordenação dos objetivos traçados, né? Então, geralmente, as pessoas, elas revêem as suas metas, né? Elas passam a ter níveis de metas valoradas, diferenciadas daquela mesma ocupação ao longo do tempo, ao longo dos contextos que ele se envolva, né? Se antes ele estimava um resultado mínimo naquela ocupação, agora ele já está mais intermediário e ele já consegue também se enxergar ao longo desse desenvolvimento para um progresso, né? E essa variação, nessa atribuição de metas, também alimenta o sentimento de satisfação. Já a realização pessoal, para nós aqui, seria todo o momento de se identificar com as etapas desse envolvimento, né? Então, cada uma das tarefas, né, das atividades também, ou das rotinas, das ocupações, de modo que aquele indivíduo se identifique, ele se expresse, ele se comunique por essas atividades, né? Então, o trabalho, muitas das vezes, é adoecedor, mas ele também qualifica aquele indivíduo em termos de reconhecimento da sua própria importância perante o social, perante outras unidades, assim como a família, ou o núcleo, talvez religioso, que ele professe, tá? O lazer. Então, ele o tempo todo se reconhece como sendo capaz de se realizar pelas próprias ocupações, né? E aí os outros níveis, a gente vai tendo um misto dessas características e a gente vai sempre considerando a complexidade que elas possam assumir, né? Então, competência nas tarefas, entendendo que são os graus máximos que aquela atividade atingiu na vida daquele indivíduo, e aí ele consegue manter aquilo, ele consegue responder e fica satisfatório os resultados que ele precisa gerenciar naquilo que ele se envolve, né, nesses papéis, né? As atividades, comunidades menores da ocupação que usam tempo, espaço específico, mas a gente surge aqui agora com os hábitos, né, que seriam a forma de considerar o tempo, né, repetidamente. Então, os hábitos seriam a realização aí das atividades de modo a estabelecer uma repetição, né, uma unidade rotineira, né? As habilidades, já conversamos anteriormente, níveis mais básicos, até chegar num nível extremo do desenvolvimento da capacidade, que seria a destreza, né? A maestria, digamos assim, né? E essa destreza, ela é sempre particular daquele indivíduo. Ele pode ter um nível de destreza para tal atividade e não ter um nível de destreza para outra atividade em se comparando consigo mesmo.
o modelo vai sempre dar uma ênfase no indivíduo, assim como foi a autoeficácia, aqui agora também a destreza. Nós não estamos aqui falando da expertise máxima, por exemplo, da capacidade humana, porque essa é ilimitada, né? Os esportes, as artes, né? Os desenvolvimentos aí, as engenharias humanas, elas sempre vão ter limites incalculáveis, né? Nós estamos aqui traçando a destreza, o nível máximo de capacidade que aquele indivíduo já realiza nas suas atividades e ocupações, tá? Os três próximos aqui, a gente vai colocando sempre em negociação. Eu vou ali embaixo falar de substrato orgânico, depois eu venho de capacidade de primeiro nível e por último de capacidades desenvolvidas, né? Substrato orgânico, toda a disposição ali do organismo desse indivíduo, dos órgãos, dos sistemas, né? Então, tudo que ele requer que, em tese, estaria em funcionamento típico, em fisiologia humana, né? Então, assim, todos os órgãos, todos os sistemas que ele vai requerir para um futuro desenvolvimento. As capacidades de primeiro nível já seriam os níveis perceptuais, né? Então, a atenção, a visão, o olfato, o paladar, de alguma forma o equilíbrio, tá? Resumindo, assim, todos os órgãos de senso e percepção seriam essas capacidades de chegadas de vias aferentes antes de um processamento funcional mais específico, né? E as capacidades desenvolvidas, nós já teríamos, então, um desenvolvimento maior das estruturas e das funções, considerando já ter atribuições para todos esses órgãos. Então, a gente vai vendo que, ainda que o substrato orgânico seria o mais basal, mas é ele que retroalimenta esse sistema com muitas informações, né? E o ambiente e o contexto, admitindo que toda a presença de um indivíduo com o outro e as relações que se deem já são capazes de modificar a interação, né? A interação entre todos eles. Então, a variabilidade das ocupações e a manifestação dessas funções vão ser também condicionadas, aí, enriquecidas por essa dimensão ambiental e do contexto. Portanto, daqui adiante, nós vamos reconhecendo, então, a aplicação do MOF, né? Como que a gente pode organizar todas essas informações de modo a estruturar a intervenção, a metodologia de trabalho aí para os terapeutas ocupacionais. Em linhas gerais, o MOF, aí, o modelo ocupacional funcional, ele vai utilizar características comuns de qualquer abordagem estruturada do cuidado. Dimensão da avaliação, né, estabelecimento do tratamento como metas, assim como tanto com os objetivos do tratamento seriam as metas, mas os recursos relacionados a isso, estimando quais resultados. Então, ela vai conferir aí como que o terapeuta ocupacional pode avaliar e como ele pode estabelecer o sentido do tratamento, algo que seria comum aí em todas as profissões do cuidado, né? O histórico pregresso aí do adoecimento, né, de tudo que levou esse indivíduo à disfunção ocupacional, aquela dificuldade, né? Lembrando que no contexto, talvez, por exemplo, de saúde das mulheres, né, existem situações que não são de adoecimento, mas que possam ser qualificadas como queixa aí por parte das mulheres, desses indivíduos. Então, a própria problemática aí do climatério, né, em todos os seus ajustes, suas modificações aí para o desempenho ocupacional, possam vir a serem colocadas como nessa dimensão do adoecimento, mesmo não sendo, né, por se tratar de uma característica fisiológica, né? Ou o histórico social, né, todos os aspectos que qualificaram aí os contextos aí da vida de participação desse indivíduo mais ampla, né, na coletividade, nos grupos, nas representações e também sua dimensão cultural. Então são aí elementos, digamos, genéricos, né?
O quarto elemento aí, que seria de fato o mais preponderante em termos de qualificação do trabalho do terapeuta ocupacional, que seria o levantamento do histórico ocupacional. O que se trata isso? Né? Se trata de uma investigação qualitativa minuciosa, né? Muitas das vezes não padronizada, né? Mas que todos os terapeutas ocupacionais vão se debruçar em esclarecer junto ao seu paciente, seu cliente, né? Ou os grupos, ou alvos de suas intervenções, né? Todas as atividades, todos os modos de realização de ocupações anteriores, né? De experiências pregressas, de saberes, de resoluções, né? De interesses, de dificuldades, porque esse histórico ocupacional qualifica aquele indivíduo em termos de acúmulo, né? De níveis de capacidade, de destreza sempre próprios, né? Portanto, então, da sua competência. Né? E é importante desmistificar aquele ideário, né, aquele imaginário do aluno, às vezes, ou do profissional, né, adquirindo um pouco mais de expertise assim, na lide profissional, de que o histórico tem que ser só das atividades outrora prazerosas, né? Claro que essas atividades prazerosas importam bastante, né? Elas resgatam aí um bem-estar, uma alegria, uma felicidade da ocupação como meio, mas o histórico ocupacional envolve todas as atividades, sem necessariamente uma revisão desse juízo atitudinal, assim, subjetivo, né? Positivo, negativo, e sim o relato, né? Essa investigação complexa aí, de todas as atividades que esse indivíduo realizou. Lembrando que muitas das vezes o indivíduo chega a se aposentar num trabalho em que ele não tinha identificação, passados 30 ou até mais, 40 anos no exercício daquela função laboral, e ele tinha muito pouca identificação, era insatisfeito, e isso inclusive pode ser relacionado até com causa, né, de algum outro adoecimento, talvez de ordem psíquica. Né? Então, o histórico ocupacional vai ser essa ferramenta, porque através dele o terapeuta ocupacional tem condição de identificar, né, situações pelas quais novas atividades a serem estruturadas nos recursos do tratamento atual ou objetivos, né, finalidades para as atividades, para as ocupações que deem um sentido, que sejam relevantes dentro da vida que esse indivíduo se envolveu, né? E também aí no histórico inclui a performance, né, que seria essa unidade extremamente pessoal, que é o jeito de realizar as ocupações. Então, o indivíduo, ele performa, né? Ele realiza as suas ocupações completamente diferente se você pegar essas mesmas ocupações e analisar um outro, talvez do mesmo ambiente doméstico, da mesma família. Né? Então, o histórico ele é esse instrumento extremamente rico, complexo e fica como uma unidade sistemática aqui dentro do modelo. Né? Os outros tópicos de expectativas, de habilidades, né, de otimização dessas habilidades, restauração de competência, eles vão sendo para nós a atualização de como que o modelo ele vai se tornando dinâmico. Né? Na primeira parte de expectativas, é importante abrir espaço para todas expectativas que o paciente tiver com relação à proposta do cuidado. Ainda que sejam expectativas que fujam à nossa alçada de competência profissional. Ele pode ter expectativa, por exemplo, de remissão daquela doença. Né? Ele pode ter expectativa, por exemplo, de uma melhoria, né, econômica a partir de uma dada situação. Né? Situações que vão exceder a competência do terapeuta ocupacional. Mas
Ao absorver essas expectativas do paciente, teremos condição de estabelecer aliança terapêutica com esse paciente e comunicar quais os objetivos da terapia ocupacional aproxima essas expectativas das necessidades que ele vivencia nas ocupações diárias, né? Então, ainda que ele tenha uma expectativa de um corpo completamente recuperado daquela lesão, né? Ou que nenhuma sequela se mature, mas essas expectativas possam ser ajustadas ao longo do desenvolvimento da terapia centrada na ocupação, centrada no cotidiano, e o paciente tem a oportunidade de ir relativizando. O que fica de alerta, muitas das vezes, é quando o tratamento fica numa responsabilidade de atender todas essas expectativas e não permite a revisão, né, o nível de ajuste, de readaptação dessas expectativas ao que é possível de traçar em termos de alta eficácia, né? Então aí o paciente muito provavelmente experimentará frustrações e o tratamento não vai ter identificação porque as expectativas estavam completamente distantes dos níveis de desenvolvimento ali para as capacidades da vida diária, né? Habilidades já podemos falar bastante, né? Mas agora destacando aí as deficiências, né? Quando a gente aborda aí o modelo clássico, né, ocupacional funcional, a gente está entendendo que essas deficiências seriam sempre prejuízos, seriam dificuldades na realização das ocupações. Mas a gente também pode delongar assim, esse conceito e dialogar com a CIF, né, entendendo que as deficiências elas vão ser prejuízos nas estruturas e nas funções do corpo que possam interferir, possam dificultar a realização do desempenho ocupacional, né? Então, todas as vezes que a gente falar de deficiências, a gente vai estar pensando na estrutura do corpo, na limitação a gente vai pensar no nível da atividade, né? Se a gente for um pouquinho mais, a gente vai poder pensar no nível da participação. Então, a disfunção ocupacional seria a restrição, né? Não se consegue participar satisfatoriamente, né? Então está restrito, ou o nível mesmo de incapacidade relacionando esses níveis entre si, dando mais complexidade, né? E reconhecendo aí que a disfunção ocupacional seria então a justificativa da entrada do tratamento pelo terapeuta, né? Otimizar então as habilidades, pensando que elas são estruturas aí básicas, né, como a gente já falou, orgânicas, então como a gente pode adaptar, né, quaisquer dificuldades que essas habilidades elas encontram, né, de serem recrutadas, serem requeridas e atingir níveis, né, graduais, adaptados, né, compensatórios para a expressão das capacidades que vão ser requeridas nas rotinas e ocupações diárias, né? Então, nesse momento, o terapeuta já consegue esclarecer e informar ao paciente o propósito da terapia, daquele cuidado para o cotidiano, né? E a restauração da competência, entendendo que todas as atividades que são significativas daquele indivíduo, ele precisa estar envolvido, ele precisa mantê-las. Então, portanto, essa restauração vai ser essa recuperação da competência para que ele consiga realizar as atividades aí ao nível do cotidiano, né? E aí, então, a gente vai tendo aqui, né, no nosso recurso aí de pensar nos papéis, né, então, o papel como uma exigência pelo qual eu correspondo, né, e a competência, a forma como eu gerencio, como eu atinjo aí esse envolvimento, né, então, identificar a todo tempo quais necessidades ocupacionais são trazidas por esse indivíduo, né, não só o tratamento da doença, que isso pode ser compartilhado, coletivizado, numa dimensão intersetorial ou interprofissional aí dos cuidadores, né, formais ou até informais, mas somente os terapeutas ocupacionais terão condição de identificar essas necessidades relacionadas às funções ocupacionais e valorizá-las no contexto do tratamento, né?
podendo utilizar entrevistas informais, dados gerais, breves, estruturas semi-estruturas, né, momentos de entrevistas com pontos a se abordar especificamente com o paciente, né, ou até avaliações padronizadas diante de algum aspecto, uma avaliação para competência, uma avaliação para verificar limitação, outra para verificar a performance ocupacional, né? Você vai ter dispositivos os mais diversos para conseguir avaliar, né? A identificação de que papéis essa pessoa precisa nutrir, precisa se envolver, então elas qualificam as ocupações daquele indivíduo, então só ele vai conseguir nos informar, né? E o entendimento de como ele se integra à comunidade, ainda que o indivíduo relate para nós que não se envolve, né? Ele pode dar essa resposta um pouco curta, né? Um pouco superficial, mas de alguma forma a vida dele está estruturada num contexto social e isso é importante porque a gente vai tendo condição de estimar desde a sobrevida, né, a capacidade de sobreviver daquele indivíduo ou até a plena, né, envolvimento, essa participação mais ampla, né? As atividades e as tarefas que sejam diárias, que sejam corriqueiras, né, que qualifiquem aí, portanto, o dia a dia, né? Todas as informações sobre aquele paciente, lembrando que a ocupação ela é sempre complexa, né? Ela não existe uma primazia de uma coisa em detrimento à outra na ocupação, ainda que nos nossos tempos assim o trabalho parece ser essa ocupação mais importante, né? Mas ele também pode ser uma fonte do adoecimento. Então, todas as informações que esse indivíduo conseguir trazer e a gente relacionar com as necessidades ocupacionais vai ser interessante, né? A descrição e a natureza dessas avaliações, entendendo que o propósito da terapia é reorientar as funções, né? Reorientar o exercício aí das ocupações. Então, a descrição, né, e o entendimento aí da natureza dessas avaliações, ela faz sentido tanto para o paciente quanto para o próprio terapeuta, né? Então, alguns aspectos avaliativos vão ser mais necessários num dado caso do que outros, né? E a análise dos resultados como uma dimensão sistêmica, o tempo todo renovada desse terapeuta, de conseguir atualizar os níveis de necessidades ocupacionais que o paciente vai dando conta de se identificar, vai dando conta de esclarecer ao longo aí do envolvimento com a terapia, né? E, então, dentro aqui do modelo, a gente chega no impasse, né? A ocupação humana passa a ser recurso para os terapeutas ocupacionais. Em sendo recurso, né, ela se caracteriza como um meio, né, como algo possível de se deformar, de se utilizar, de se apropriar para instrumentalizar, facilitar, promover a realização, né, das ocupações, das rotinas, das atividades, mas ela igualmente num sistema complexo, incessante, aqui o formato do círculo fez mais sentido, né, que seria o fim, né, ou o propósito, né, o sentido, né, aquilo que vai levar ao engajamento, né. Então, a ocupação humana permite com que o indivíduo se engaje na própria vida, né? Ele tem na própria vida aí um sentido pelo qual ele busca, né? Estar ocupado, né, de si passa a ser o sentido da vida. Então, de novo, nós temos o círculo em que a atividade como recurso, a ocupação como realização ali junto no acompanhamento terapêutico, nas sessões da terapia ocupacional, né? Ou uma orientação em um treino funcional que seja realizado dentro de uma estrutura que o terapeuta coordena, seria um meio, assim como o fim, né? Daria o sentido, né? Para onde eu levo isso, isto repercute em que na minha vida, qual ganho, qual propósito. Então, são características extremamente codependentes, né?
A ocupação, então, como fim, tem todo esse panorama amplo, né, extremamente diverso aí para nós, né? Ela permite organizar o tempo e as rotinas, né? Ela atribui um significado, né? Uma causalidade. Causalidade aqui para nós seria algo que justifica o motivo, o propósito para aquele indivíduo, né? Então, aquela causalidade para ele nasce, né? Tem essa origem nesse sentido que só ele identifica como próprio, né? Então ela passa também a ter relevância, um indivíduo faz aquilo e outro não faz. Então para um, esta relevância, ela é propósito, ela dá um significado que ele reconhece que ele precisa manter aquilo, né? Atingir aquilo. Né? A ocupação também promove essa motivação, pensando nisso como um quanto de energia, principalmente de energia psíquica, né? Em que se envolve, faz com que tenha bastante busca, né? Diariamente. Né? E a participação como o grande inserção final das ocupações. Né? As ocupações elas vão dando sentido de participar cada vez mais complexo. Então, a ocupação leva a um indivíduo se inserir em algum contexto que lhe seja próprio, que lhe seja importante. Né? Também assumir que a ocupação como fim nos ajuda a restaurar os papéis que outrora estiveram prejudicados, né? E verificar os níveis de realização e de progresso pessoais, geralmente graduados ao longo da reavaliação da terapia. Né? Então, num dado momento, se quer atingir tal tempo, se quer atingir de tal forma aquela realização da atividade, no outro já precisa ter um outro nível de progresso, né? Dentro do próprio desenvolvimento do cuidado, né? E a ocupação como fim, nós podemos dizer, então, que ela permite a implementação do serviço de terapia ocupacional, né? Então, a terapia ocupacional, escrita até com letras minúsculas, né? Que seria a modalidade de assistência e desse cuidado da vida diária, do cuidado com as ocupações. Então, você vai utilizar essa metodologia porque se quer implementar uma terapêutica que cuide das ocupações do cotidiano. Já a ocupação como meio, leia-se então, ocupação como recurso, né, ela se torna o mais diverso possível, né, porque ela é um instrumento aí de trabalho que o terapeuta vai ter uma diversidade inesgotável, né, do uso de atividades, do uso de rotinas, do uso de treinos, de hábitos, né, do uso das ocupações de forma a ser o mais diverso possível. Né? A ocupação como meio, ela é muito naquele quadro que a gente conversou para trás da variabilidade, né? Do meio e do contexto. Né? Então, ela permite, claro, organizar o tempo, né? A forma como eu estou ali realizando, né? Aquele desenvolvimento já dá uma nova rotina. Né? Ela me permite entender ali o significado, a causalidade, a relevância, né? Dando uma ênfase do modo como eu faço aquilo, né? Do modo como eu me expresso, do modo como eu organizo aquilo. Né? Então, também traz motivação, participação, restauração. Ela implementa a terapia ocupacional no sentido de que dá concretude, né, ao tratamento. O paciente passa a reconhecer que não é só a doença, mas sim como a doença e todas as outras características afetam a sua ocupação. Né? Então, ele passa a relativizar os modos de fazer, as ocupações e se envolvendo a partir da sua própria identificação pessoal, relevância, né? Ela tem uma intencionalidade muito própria, então aquela realização ela tem um objetivo, esse objetivo deve ser perseguido de modo a atingir um propósito, né, ali naquela ocupação. Então eu reconheço que fazendo aquilo eu cumpro um dado objetivo, isso fica concreto, né? Eu organizo as minhas respostas, eu passo então a verificar os meus próprios limites, o meu próprio progresso a partir da ocupação como meio, como recurso, né? Eu atualizo o meu entendimento dos meus próprios mecanismos de mudança, né? Então, o tempo todo, naquela realização da atividade, eu verifico que eu sou capaz de fazer diferente a partir de um treino, eu sou capaz de entender de outras formas quando eu investigo e experiencio tais materiais e uso tais ferramentas de modo a me atualizar, me compreender, né?
é a ocupação como meio, que vai ter uma dimensão muito da felicidade, né? Então ela promove aquele prazer, aquela atividade ali pode ser lúdica, né? Aquela atividade ali ela pode ser repleta de estímulos sensoriais aprazíveis para aquele indivíduo, né? Ela pode ser repleta de descobertas, de interesses, né? Então ela permite essa dimensão muito própria da felicidade, né? Então o prazer na realização, a alegria, que escolhas, né, para eu desenvolver aquela atividade naquele contexto ali específico, né? Os produtos finais, diferentes da outra ocupação como meio, que atinge um nível perceptual, cognitivo, vamos falar assim, né? Aqui a gente tem um produto concreto que o indivíduo vai ter a capacidade de reconhecer ali por vias do sensível do próprio corpo, né? O contexto pode ser sempre enriquecido, e isso é importante destacar que na análise da atividade é o terapeuta que vai tentar usufruir o máximo desse enriquecimento no contexto, né? Então a atividade ali pode ser graduada em níveis mais básicos, mais fáceis, com mais pistas, né? Até níveis mais desafiadores, né? Em que essa atividade possa retroalimentar aí um sentimento de busca, né, por essa alta eficácia, e cada um desses contextos justificam, né, outros recursos, inovação aí dessas abordagens cotidianas com os pacientes, né? Também através da ocupação como meio que se corrige as deficiências, né? Pensando que aqui, nesse momento do modelo, as deficiências estão relacionadas com até sinais e sintomas que se manifestam na doença, mas esse raciocínio também vai chegar na própria compreensão da deficiência dentro do modelo aí da CIF, né, da Classificação Internacional da Funcionalidade. Então, da correção aí, digamos, da reestruturação, da refacilitação, readequação, né, de alterações aí dos sistemas e das funções que aquele recurso, aquele meio que a gente está disponibilizando vai facilitar. Muitas das vezes os terapeutas trabalhando com posicionamento, com recursos assistivos, com mudanças aí no ambiente, no mobiliário, eles conseguem essas correções das deficiências, inclusive em abordagens sensoriais, abordagens cognitivas, psicossociais, né? E também aqui, essa talvez seja a característica mais importante da ocupação como meio, seria a análise da atividade, né? Então, a análise daquela realização estrito sensu, daquela realização em si própria, né? Também a análise da tarefa, então aí agora a compreensão é grande, é do propósito, né? Então, como é que aquela atividade se envolve com o propósito aí da ocupação que tem a ver com aquele fim, mas a tarefa ali é um objetivo pelo qual eu estou usando aquela atividade para chegar num fim, né? A análise também do sujeito que faz as atividades, né? E isso é super importante, porque na hora de eu fazer, e o terapeuta ocupacional fazer a análise, por exemplo, da atividade de pagar contas num banco, né? Eu posso considerar diferentes indivíduos fazendo essa atividade. Então, essas diferenças desses indivíduos faz com que essa atividade seja realizada também em contextos individuais. Então, centrada aí também na tarefa. Então, aí a análise centrada também na atividade, né? Então, assim, de todas as ocupações e quanto que aquela atividade representa aí para nós. Outro aspecto que a gente possa, então, agora, né, valorizar bastante, que as ocupações sendo fim, né, propósito da terapia ocupacional, ou sendo meio, sendo recurso, né, recurso terapêutico, recurso assistencial, seria reconhecer que elas sempre possam ser analisadas, né, por intencionalidade, significado e efeito, né? Então, a intencionalidade, digamos assim, seria o fim, né, daquela ocupação, seja ela ocupação como fim ou ocupação como meio, né? Então, na ocupação como meio, eu vou organizar habilidades, eu vou permitir o desenvolvimento, né, a depreensão aí das capacidades, né? Na ocupação como fim, eu vou organizar aqueles propósitos de modo que o indivíduo se perceba cada vez mais envolvido com aquela ocupação, né? O significado também pode diferir aí nessas duas dimensões das ocupações assistenciais, terapêuticas, né? Na ocupação como meio, eu estou motivando, engajando, porque eu estou usando o próprio recurso ali,
com aquele indivíduo, ou na ocupação como fim, que eu estou justificando o engajamento, eu estou assumindo um compromisso pelo qual a realização daquelas atividades devam ser mantidas ao longo da vida, né? E o efeito seria, basicamente, né, reconhecer na ocupação como meio uma via de experimentação aí do sensível, do corpo, né, em que o tempo todo as ocupações que a gente utilizar como intermédio vão alimentar essa informação, né? Então, o prazer, a alegria, né, o grau aí de diversificar em mais difícil ou menos seriam os efeitos da ocupação como meio, e a ocupação como fim seria todo o processo que leva o indivíduo na construção aí do seu desempenho ocupacional como uma característica humana inerente ordenadora, né? Então, você pode estar traçando como processo educativo, né? Toda adaptação, as vias de superação, as restaurações de capacidades, né? E o próprio engajamento no sentido de que todas as ocupações realizadas de acordo com seus propósitos levam a esse engajamento. E aí, né, a intervenção da terapia ocupacional vai ser centrada nesse desempenho ocupacional, né, para o tempo todo selecionar e gradar, né, graduar aí as intervenções. Ora, intervenções como fim, ora, intervenções como meio, pensando que elas não são antagônicas no sentido de inimigas, tá? Você pode utilizar as ocupações como recurso que atendam exatamente aquele propósito do fim, né? Ou você pode dar ênfase, num dado momento da terapia ocupacional, das ocupações como fim, para ir atribuindo significado, sentido com o paciente e favorecer depois a incorporação de recursos, ou pode começar com recursos que ajudem esse paciente a se organizar até ele ter a clareza, a identificação com o propósito das suas ocupações, né? Os objetivos o tempo todo definidos muito claramente, né? Todos os casos clínicos, todas as situações que a gente for ver na nossa disciplina vão ser de mulheres com problemáticas complexas, graves, né? E muitas das vezes, quando vamos elencar, nós teríamos aí 10, 15, 20 problemas, 20 situações relevantes aí da disfunção ocupacional, mas vamos traçar objetivos que possam abordar de uma forma prioritária, de uma forma que cause mais impacto ao bem-estar diário, à percepção da vida diária, do cotidiano, mais ordenadora, mais significativo para essas mulheres. Então, os objetivos esclarecendo e eles podendo, inclusive, ser reatualizados ao longo do percurso, né, da terapia, né? Estimando que comportamentos organizados eu posso promover com essa minha clientela, com os meus pacientes, as minhas pacientes, de modo que o envolvimento com as ocupações vão trazendo aqueles níveis de satisfação, né? Então, aí, quais significados passam a ser tanto reconhecidos, recuperados, fortalecidos, mantidos, né? Quais os níveis aí de motivações essas ocupações estão promovendo, né? Que processo de adaptação de perdas, de superação, né, foram necessários serem recrutados para facilitar o cotidiano, né, o envolvimento com as ocupações das pessoas, né, e a sistematização dessas alterações para todos os níveis, né, tanto do nível da orientação da atividade, do treino daquela atividade, quanto da mudança na realização daquela atividade, da modificação daquela rotina, da reinauguração do desempenho ocupacional diário, né? Então, quaisquer atividades, objetos, níveis de dificuldade, métodos de realização, de execução, tudo isso é o processo pelo qual o tratamento vai sendo desenvolvido. As análises de atividades, né? A gente sempre vai destacar como essa baliza, né? Essa metodologia muito rica, né? Do instrumental aí, teórico, metodológico do terapeuta ocupacional, porque ele vai ter um nível enorme de responsabilidade no tratamento com aquele indivíduo, né? As atividades que o indivíduo realiza,
ou porque ele gosta, ou porque ele precisa, ou porque ele é solicitado, ou porque ele não consegue realizar e aí, portanto, ele solicita, né, a nossa intervenção, ela sempre vai ser responsabilidade no cuidado, né, desse especialista, né? Então, ela vai permitindo para a gente verificar quais os objetivos que aquele indivíduo tem ao realizar, por exemplo, aquela atividade de lazer, né? Ao realizar, por exemplo, aquela atividade no trabalho, né? Então, a análise da atividade seria debruçar em todos os aspectos, todos os componentes que envolvem aquela atividade, né? E, a princípio, reconhecê-la na sua complexidade mínima, como se fosse possível admitir que minimamente todo mundo realizasse aquela atividade dessa forma. Se eu passo já a considerar as diferenças da realização de atividade de um indivíduo para o outro, eu já tenho um nível de performance ocupacional, né? Então, um indivíduo toma banho de um jeito, outro de outro, né? Um realiza as atividades religiosas de uma forma, outro de outro, ou de estudo, por exemplo, tá? Então, a análise da atividade seria essa decodificação mínima dos componentes, né? Sempre, né, desmembrando aqui para nós aqui esses componentes, né? Eu gosto de sugerir, né, sempre os componentes físico-funcionais, né? Então, assim, características como que força seja recrutada, né? Que postura, né, seja recrutada ali para aquele indivíduo realizar, que tipo de músculos, de inervações ele vai precisar, tá certo? Então, estruturas talvez corporais aí mínimas para que ele realize aquela atividade, tá? Ou os recursos talvez perceptuais, né? Então, assim, que níveis assim de atenção, de percepção visual, auditiva, né? Ou de certa medida também de equilíbrio, né? Relacionando um pouquinho aí com essa dimensão perceptual, né? Ou então qualquer aspecto, por exemplo, de outros órgãos de sentido, né? Como olfato, paladar, que possam ser recrutados, né? Ou os aspectos psicossociais, né, no sentido de que aquela atividade se afiniza aí com um grupo, se afiniza com a cultura, com os aspectos subjetivos de que formas, né, que funções esse indivíduo vai estar sendo solicitado nessa dimensão psicossocial, afetiva da sua participação, e também os aspectos cognitivos, né? Então, que capacidades ele tem para resolver aqueles problemas, né? Para lembrar, para se expressar, para organizar a ordem, né, assim, de todas as etapas que envolvem, né, para ele calcular, para ele conseguir implementar resultados diferentes em outros contextos. Então, essa dimensão cognitiva também possa ser decodificada na análise, né? E determinando, portanto, aí que capacidades vão ser sempre desenvolvidas, envolvidas na realização daquela atividade, né? Então, mas essa dimensão como mínimo, né? A análise da atividade como mínimo, o mais indispensável para aquela atividade ser realizada, entendendo que se ela modifica de um indivíduo para um outro, eu já estou no nível de análise do sujeito, do indivíduo em atividade. Né? Então, aqui para nós o enfoque é todo centrado na atividade especificamente. Então, eu vou depurar o início, o meio e o fim mínimo para aquela atividade ser realizada, né? Eu vou então dar uma ênfase no desempenho. Então, uma unidade aí da ocupação humana que é a atividade, eu vou gastar um tempo, um espaço, materiais específicos para que ela se realize de forma mínima. Então, eu vou centrar na realização daquela atividade atingindo um nível de desempenho, né? Eu vou verificar quais características inerentes, né, daquela atividade eu preciso oferecer para que a resposta esperada seja atingida. Então, um bom terapeuta ocupacional, atento a essa capacidade aí, ele vai pensar em estruturas de atividade de modo a estimar resultados, né? Quase que resultados direcionados, facilitados, encaminhados, porque a realização daquela atividade deve estar muito bem atrelada ao objetivo daquele tratamento,
né? Permitir sempre uma gradação, aí, uma graduação da resposta, né? De modo que ela possa facilitar quando o paciente está distanciado de realizar aquela atividade, né? Para que ele não se frustre, né? Quanto ela pode ser graduada para a dificuldade, de modo a motivar, a desafiar esse paciente para que ele atinja um outro nível de alta eficácia, né? Então, ela deve ser aí elástica, ela deve ser maleável, flexível, permitindo esse ajuste, essa reinvenção. Se a análise foi outrora aqui, centrar na atividade e desempenho de forma muito fria, essa dimensão de facilitar e de dificultar, que vai ser sempre plástico dentro aí da atividade, essa dimensão flexível, né, ela tem que ser considerada, né? Está dentro da possibilidade do paciente, então, todas as avaliações anteriores dos componentes, né, sejam eles físicos, funcionais, cognitivos, sensoriais ou psicossociais, muito bem esclarecidas para o terapeuta que vai aplicar a atividade, né? E reconhecendo que o treino daquelas atividades vai levar a um fortalecimento, um favorecimento daquela função ao longo aí do cotidiano da terapia, tá certo? Ser significativa para a pessoa envolvida no tratamento, né? Porque se aquela atividade não tem nenhum propósito, não faz nenhum desafio no sentido de que a pessoa não se identifica com ela passa a não ter sentido. E o erro, muitas das vezes, está em falar em atividade somente prazerosa. E aqui eu estou dando ênfase dentro do modelo na atividade significativa. Ela pode ser uma atividade necessária, pode ser uma atividade que está sendo bastante difícil, quase que o paciente desacredita da sua capacidade de realizá-la, e não somente atividades que dão prazer, né? E ela deve ser tão repetitiva quanto necessária até atingir o benefício terapêutico, né? Então, essa é uma dimensão que caracteriza a reaplicação daquela atividade várias vezes no contexto do tratamento. Claro que usando aquela variabilidade do meio que nós já conversamos, que vai dando uma dimensão inesgotável, mas todas aquelas atividades variáveis ali, elas vão ser repetitivas no cumprimento daquele benefício terapêutico específico, né? Portanto, né, para a gente chegar agora no encerramento do nosso encontro, basicamente, né, a gente pode então concluir que os terapeutas ocupacionais são especialistas na função ocupacional, né? Então, a gente pode até citar aqui, né, Christiansen, né, dizendo para nós que as ocupações, elas permitem uma organização hierárquica aí, né, das habilidades, das atividades, tarefas, até chegar nos papéis que são envolvimento máximos aí com os ambientes dos indivíduos, né? Um pouco do que a gente foi conversando, que agora a gente está sistematizando, né? Essa função de ser especialista da função ocupacional para o terapeuta ocupacional ajuda com que ele promova a reabilitação, né, das pessoas, delas se engajarem nas ocupações próprias, significativas, né, necessárias aí da sua vida cotidiana, né? O tratamento, se ele é especialista da função ocupacional de um lado, mas o tratamento enfoca em qual disfunção ocupacional aquele paciente apresenta, né? É essa disfunção ocupacional que justifica a necessidade do tratamento. Então, é a necessidade ocupacional que o terapeuta reconheceu como capaz de intervir, e não somente na doença que aquela pessoa venha a sofrer ou da complexidade das lesões que ela venha trazer em função de um adoecimento, né? E a abordagem pode ser sempre no sentido, né, bottom-up, né? Então, que seria um sentido basicamente dos componentes das funções até chegar no nível máximo daquela realização de função, ou da aplicação direta da função, né, da função ocupacional, de modo a fortalecer os componentes. Então, eu posso ter atividades, treinos, orientações, rotinas, ocupações centradas nos componentes sensoriais, motores, físicos, cognitivos, afetivos, de modo a realizar as funções desse indivíduo ao longo do tempo, ou já traçar quais ocupações essas funções estão em primazia, estão em destaque, de modo que ao realizar a integralidade daquelas funções, mediante uma orientação, um treino de atividade de vida diária, de modificação do ambiente,
naquele envolvimento com essa função, esses componentes todos que eu citei possam ser fortalecidos. Todas essas abordagens de componente para a função, que é o bottom-up, ou top-down, que é da função para o componente, todas elas são características da terapia ocupacional no uso da ocupação como fim ou como meio. Só que essas abordagens a gente chama de sentido do tratamento, a direção do tratamento. E essa abordagem top-down, do uso direto da função no contexto diário, daquele cotidiano, informa mais facilmente para o paciente a característica própria da terapia ocupacional em usar o cotidiano, usar as ocupações. E aí a gente chega aqui nas referências que a gente utilizou para conversar até esse momento, né? E eu agradeço a vocês pela atenção, estou disponível aí para a gente conversar tanto lá no SIGA, né, no nosso ambiente específico lá da FRJ, ou na sala do Google Classroom, ou até mesmo nos comentários, tá certo? Muito obrigado, um abraço, até mais.